Olá, queridos, bom dia. Quero convidá-los a estudar comigo mais um salmo da Palavra de Deus, salmo de número 79. Esta aqui é uma oração de Asaf, ou do povo de Israel, para com Deus. Israel está numa situação de total destruição. Esse é um salmo de lamento daquela comunidade ali de Jerusalém, no meio de uma calamidade nacional. A descrição de profunda destruição, devastação aqui do templo mostra ou remete àquilo que aconteceu em 586 ali na Babilônia, com a tomada de Jerusalém, e a ida para o cativeiro, a destruição do templo. Então, esse salmo aqui tem uma relação com o Salmo 74, que também fala sobre esse mesmo assunto. Os judeus há muito tempo usam esse salmo e também o 74 para ressaltarem esse momento em que o juízo de Deus recai sobre a nação dos judeus, a nação de Israel, com a destruição do templo. Isso, hoje em dia, a gente sabe que aconteceram duas destruições, uma lá em 586, com a tomada, depois houve a reconstrução e em 70 depois de Cristo, mais uma destruição. E o salmista aqui retrata com esse momento de destruição. O salmo então contém uma oração pelas necessidades espirituais da nação de Israel, contém maldições contra os inimigos do povo de Deus e também louvores pela expectativa do agir do Senhor. Então esse salmo nos ajuda hoje em dia a expressarmos a nossa angústia no meio de uma calamidade. Quando parece que Deus não está agindo em nossa vida, ou quando a dor parece muito grande diante dos nossos problemas. Para a gente entender melhor esse salmo, eu dividi ele em 4 partes, mas antes disso, vamos colocar diante do Senhor esse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa manhã, te louvamos pelo seu cuidado com nossas vidas e te pedimos, Senhor, para que a tua palavra seja aquilo que nos governa, para que a tua palavra nos instrua e nos dê, que nós possamos retirar princípios deste salmo para viver uma vida mais parecida com Jesus, uma vida dentro daquilo que o Senhor planejou para nós. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, a primeira parte do Salmo vai dos versos 1 a 4, e descreve para nós, Asaf descreve para nós, o lamento pela invasão em Jerusalém. O texto da palavra de Deus diz assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo, por alimento, às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio, a vergonha dos nossos vizinhos, o escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. A cidade de Jerusalém é descrita em um estado de verdadeira emergência. Os gentios profanaram o templo, que era esse local de adoração do povo, onde estava a presença de Deus. Esses invasores deixaram toda a cidade em ruínas e mortos sem sepultura, diz o texto. Felizmente, queridos, nós não vivemos numa situação assim de guerra. Certamente, a gente tem ouvido ultimamente as notícias ali na Ucrânia, com a invasão russa, certamente esses que têm visto a morte de perto, esses que têm... As notícias falam de 5 milhões, mais de 5 milhões de refugiados, homens e famílias que deixaram as suas casas, a sua terra, fugindo da guerra.
Felizmente, nós não passamos por isso, mas eu creio que eles sabem muito bem o que Jerusalém passou aqui. Mas apesar disso, de nós não estarmos em guerra, nós sentimos também, às vezes, que nós nos sentimos, né, entristecidos, desamparados e, por que não dizer, arrasados emocionalmente em algumas circunstâncias. E a receita de Asaf aqui para nós, para lidar com essa situação, é a oração. É sobre isso que se trata esse salmo. Asaf se derrama diante de Deus, reconhece o seu estado de miséria e clama então por uma solução que venha do Senhor. Porque naquela devastação e matança havia muita dor, né, perda, e a nação de Israel estava sendo zombada por parte dos seus vizinhos. Então, na segunda parte do salmo, nós temos um pedido de misericórdia. Dos versos 5 a 8, nós lemos o seguinte: Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo para sempre? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoram a Jacó, ou Israel, né? Estão destruindo Israel, e devoraram, né, Israel e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas, apressa-te e antecipa as tuas misericórdias, pois estamos abatidos. Essa expressão, até quando, é um frequente clamor, né, dos desamparados de Israel. Aqui ela é seguida imediatamente da pergunta, será para sempre? Né? É a pergunta que está na cabeça do povo. Essa dor amarga de Asaf e do povo está evidente quando ele implora para Deus para se vingar dos seus inimigos, antes mesmo de pedir para o Senhor a sua misericórdia. No versículo 6, ele diz, derrama o teu furor sobre as nações. E no verso 8, então, é que ele vai clamar pela misericórdia de Deus. As lições para nós aqui nesse texto são 3. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que nós podemos e devemos clamar pela justiça de Deus em situações de desespero, de injustiça, de ataque inimigo. Ainda que isso envolva castigo para os ímpios, nós podemos clamar por Deus, né, para que Ele haja com justiça. Em segundo lugar, fica evidente para nós que essa justiça, essa vingança, ela é derramada e vem a partir da ira do Senhor e não da nossa própria ira. Enquanto isso, a nossa atitude deve ser essa de Asaf, né? Nos derramar diante do Senhor em oração. E o terceiro ponto aqui é que a terceira verdade e lição para nós é que nós devemos e podemos clamar pela misericórdia do nosso Deus. Ainda que Deus saiba cada detalhe pelo qual nós estamos passando no nosso dia a dia, a palavra de Deus nos instrui, né, a colocarmos diante de Deus os nossos pedidos, né, as nossas súplicas. A Bíblia nos ensina a levarmos diante dele nossas orações e nossas dores. A terceira parte do Salmo continua com esse pedido de socorro do salmista. Acompanhe comigo, né? Versos 9 até 12. Diz assim, assiste-nos, ou ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo,
ou dos presos, né? Conforme a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte, ou seja, aqueles que estavam à beira da morte ainda, né? Asaf clama por estes. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio, né? A vergonha com que te vituperam, ou que te vituperaram, as afrontas com que insultaram e ofenderam a Deus. Quero ressaltar aqui essas primeiras palavras, né? Quando Asaf pede, né? Assiste-nos, livra-nos, perdoa-nos. São palavras que mostram esse clamor de Asaf perante Deus, pedindo para que Deus intervisse ali naquela situação. Então, enquanto Asaf clama pela ajuda de Deus, ele também reconhece aqui o seu pecado, não é? O pecado da nação de Israel. Quando ele diz, perdoa-nos, ele sabe que parte da consequência, né, parte disso que está acontecendo na vida dele, tem a ver com o pecado de Israel. Claro, tem a ver com a maldade dos povos em volta, mas tem primordialmente a ver com a maldade daquele povo, né? O desvio do povo de Israel à vontade de Deus. Assim também nós, quando nós pedimos algo para Deus, nós precisamos analisar as nossas próprias ações, se elas são coerentes com o nosso pedido. Infelizmente, muitas vezes não são. Mas ainda assim, né, ainda que elas não sejam, ainda que nós estivemos numa situação difícil por causa do nosso próprio pecado, nós podemos clamar pelo perdão de Deus e ajuda a Ele. Eu não sei em que situação você se encontra, mas essa análise da própria vida diante de Deus, né, e esse reconhecer de que às vezes estamos numa situação porque nós mesmos nos colocamos nela, porque a gente vem pecando numa série de áreas, numa série de circunstâncias, e agora chegamos nesse ponto. Isso faz parte, né, da vida cristã, do agir de Deus em nossas vidas, o permitir às vezes, né, que passemos por calamidades para que a nossa vida seja transformada pelo seu poder. E é isso que o salmista aqui reconhece, né? Asaf reconhece. No versículo 12, nós temos mais uma lição. Asaf demonstra uma motivação correta, e a motivação correta é a glória do nome de Deus, e não o seu próprio bem-estar. Não é? Afinal de contas, o nome de Deus foi abusado e profanado ali no templo, e a zombaria dos inimigos agora era evidente. Não é? Quantas vezes, né, nós também, ao entrarmos numa situação de calamidade, também de alguma forma não manchamos o nome de Deus. Não é? Não existe zombaria ou, no mínimo, um questionamento, né, das pessoas que realmente nos conhecem, perguntando onde está agora o seu Deus. Não é? Quantas vezes a gente já não viu situações assim? E a preocupação maior de Asaf era como vai ficar o nome do meu Deus por causa dessa situação em que eu me meti. Que essa também seja, né, a preocupação em nossas vidas quando clamamos a Deus. Né? Como será visto o nome do Senhor? Porque agora estou passando por tamanha dificuldade. E no último versículo nós temos Asaf fazendo esse voto de louvor. A palavra de Deus diz no verso 13, assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Então ele declara que em vindo a resposta de Deus, o seu povo para sempre lhe daria graças. Se Deus respondesse à oração, esse pedido de ajuda, o seu povo cumpriria esse duplo voto. Eles louvariam a Deus e dariam graças a Ele continuamente e também publicamente, declarando o seu louvor. Que essa também
seja a nossa atitude. Que todas as vezes, né, que Deus já tem nos socorrido, se transforme em nossas vidas em motivo de gratidão. Que a nossa atitude diante de Deus seja essa, né, de gratidão e louvor ao nosso Deus, que tantas vezes tem nos livrado, né, das nossas dificuldades. Esse é o desafio do salmista para nós, lições preciosas para a nossa vida espiritual. Vida de oração, dependência de Deus, louvor por tudo aquilo que Deus já tem feito por nós. Vamos orar mais uma vez, agradecendo pela palavra de Deus. Pai de amor, nós te agradecemos por mais esse momento diante da tua palavra e por essas lições que Asaf nos dá, de apesar de enfrentarmos momentos de dificuldade, nós podemos contar com o Senhor, né? Nós podemos contar com essa ferramenta que o Senhor nos deu, que é a oração. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar dessa maneira, dependendo do Senhor em oração e sendo gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Bom dia. Deus abençoe o seu dia e o seu resto de semana também. Um abraço.